Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na verdade, hoje nós vamos para a terceira e última parte da sobre aplicações do Teorema de Pitágoras. Até apareceu para vocês o título relacionado à área e perímetro, mas a gente acabou trabalhando um pouco disso na aula anterior. Então, hoje a gente vai trabalhar mesmo o Teorema de Pitágoras. Não são nem as relações métricas, aquelas que a gente viu, vamos retomar, mas aquelas que a gente viu da demonstração. Então, hoje serão alguns exercícios realmente mostrando como que eu posso utilizar o teorema em algumas situações até que são, às vezes, comuns para a gente e a gente não repara nisso. Como toda quarta-feira, hoje com a gente, para poder interagir com vocês no chat, o professor Osmar. Olá a todos, olá Alessandra, tudo bem? Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídia e Educação de São Paulo. E realmente eu vou moderar aqui esse chat, vou transmitir para a professora Alessandra as informações que vocês passam, as dúvidas, os comentários, a gente espera que sejam sempre pertinentes, coerentes. Tá? Coloca o nome da cidade onde você está falando, a escola também, para a gente dar uma identidade a você. E é isso. Para os professores, então, a habilidade vai aparecer na tela para vocês, que é a habilidade EF 09MA 14, que está relacionada à aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, nós estamos indo para a última aula com esses exercícios de aplicação. Mas vamos rever algumas coisas, correto? Então, vai aparecer para vocês na tela aquelas fórmulas ou aquelas relações métricas que nós fomos vendo durante as aulas, que nós fomos descobrindo de onde vem, que nós fomos relacionando, né, com a construção e realmente com as informações que o triângulo nos dá, que é a relação dos lados, que formam o ângulo de 90 graus, que é o cateto, e o terceiro lado, que seria a hipotenusa. Então, apenas relembrando essa construção. Então, nós partimos de um triângulo retângulo. Por que que ele é retângulo? Porque ele tem... Deixa eu ver se está até a minha caneta aqui funcionando, que senão eu vou fazer estrago. Porque ele tem um ângulo de 90 graus. E o que que nós fizemos? Nós projetamos a altura do ponto A, lembram disso? Até o lado BC. Quando a gente fez isso, nós dividimos o nosso triângulo em duas partes, em dois outros triângulos. Um triângulo era o A, C e D, e o outro o A, B e D. A partir desses traçados é que nós fomos relacionando e encontrando as fórmulas que a gente pode até denominar, ou as expressões algébricas, que relacionam essas métricas, essas medidas, onde a gente tem. Vou começar com a altura ao quadrado, lembrando que a altura ela veio aqui da projeção, que é o nosso H, é igual a multiplicação, que é o produto daqueles dois catetos. Lembra que surgiram dois catetos quando a gente dividiu o nosso triângulo em dois novos triângulos? Não deixam de ser catetos, correto? Nós temos produto dos catetos é igual a hipotenusa, que no nosso caso A é a hipotenusa, vezes a altura. Nós temos também, agora eu vou lá em cima, A vezes M, que é a hipotenusa vezes um cateto, igual a C ao quadrado. Lembrando que C é o cateto daquele nosso triângulo maior, correto? A outra, hipotenusa, que é A, vezes o cateto N, igual ao B ao quadrado. B, cateto, N, também cateto, e o A, hipotenusa. Tudo isso a gente chega aonde? Que é o que nós vamos usar hoje, no nosso Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado, que é o A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados, já que nós temos duas potências, dos catetos. A gente está chamando os catetos de B e C, por quê?
Porque ele é aplicado a qualquer triângulo retângulo, que a gente costuma chamar isso de formalização, de generalização, certo, Osmar? Sim, Alessandra, realmente, essa dedução aí que todo serve para todo triângulo, retângulo, né? Ela é aplicável para todos, realmente. Exatamente. E eu vou trazer um exemplo que nós vamos resolver, vou explicar a resolução e depois eu vou resolver na tela para vocês, correto? Aplicando a fórmula ou o teorema de Pitágoras. Então, observem na tela de vocês que eu tenho um triângulo ABD, correto? Esse triângulo eu projetei a altura, que é o H. Na junção com o lado AD, ele achou um ponto C. Que eu tenho ali, então, essa base que vai de A até D, somando 18 metros, mais os 32 metros. E eu sei o quê? Meu ângulo de 90 graus ele está aqui. Então, 30 é um cateto. Eu quero descobrir o que nesse exercício? O valor da minha altura, que é o meu H. Qual é o triângulo que eu vou considerar? É o triângulo formado pelo B, C e A, que é esse triângulo do lado de cá. Que ele tem 18 aqui, 30, vou até colocar os pontos, A, B e C. E eu quero achar esse pedaço aqui, ó, que é altura. Como que eu sei o que é cateto e o que é hipotenusa? Onde está meu ângulo de 90 graus? Está aqui embaixo. Então, 18 é cateto, posso chamá-lo de cateto B, correto? H é um cateto, que eu posso chamar de cateto C, para fazer a substituição. E o 30 é a minha hipotenusa, que é o A. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Eu tenho os valores que eu preciso? Tenho. Eu vou substituir no meu teorema de Pitágoras. Hipotenusa 30, 30 ao quadrado, igual a altura, que é um cateto, que é o cateto C. Então, eu coloco H no lugar do C, H ao quadrado, mais a medida do outro cateto desse triângulo, que é o 18. 18 ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Resolver as potências, correto? Então, a primeira potência que eu tenho, qual que é? 30 ao quadrado. Como que eu resolvo uma potência? Base vezes ela mesmo, com a quantidade de vezes indicadas pelo expoente. Então, 30 vezes 30 foi como eu cheguei nos 900. Igual, mantenho o H que eu estou procurando e resolvo a potência do 18 ao quadrado. 18 vezes 18, 324. Qual é a minha ideia? Achar o valor de H. O que eu tenho que fazer? Tenho que deixar o H isolado de um lado da igualdade. Não é isso que eu quero? Então, o que eu faço? Se eu tenho 324 positivo, eu tiro 324 dos dois lados. Por quê? 324 menos 324 é zero. Observem o que eu fiz aqui. Eu troquei de lado. Ó. Coloquei o H ao quadrado antes da igualdade e o 900 menos 324 depois da igualdade. Eu posso fazer isso tranquilamente, Osmar? Pode sim, Alessandra. Nada muda. Mudou apenas o posicionamento deles, mais nada, né? Exatamente. Eu posso fazer, mas eu tenho que tomar cuidado. A mesma coisa, eu tenho que manter os mesmos elementos juntos, ou, no caso do H ao quadrado, separados. Então, eu tenho H ao quadrado igual a diferença, 900 menos 324. Aonde eu cheguei nos 576.
Só que, o que está valendo 576? H ao quadrado. E não é isso que eu quero saber. Eu não quero saber a altura ao quadrado. Eu quero saber só a altura. E, se eu não me engano, na última aula, o Jonas também lembrou isso, né, Osmar? Verdade, né? Esse expoente 2 aí, ele vai ter que deixar esse lugarzinho. Exato. Para esse expoente deixar esse lugarzinho, eu abro uma raiz quadrada. E a raiz quadrada de 576 é onde a gente chegou nos 24 metros. Eu vou até colocar a lousa aqui e vou fazer essa conta no passo a passo com vocês, correto? Até para não sobrar nenhuma dúvida a respeito disso. Então, lembrando, qual era o triângulo que eu tinha? Então, eu tenho o triângulo. Eu sabia já que esse cateto, ângulo de 90 graus. Esse cateto é 18. Esse é 30. Hipotenusa. E o outro cateto. Tudo bem? Só reproduzir aquele triângulo para cá, para a gente seguir a ideia, mais uma vez, no passo a passo. Como que eu sei? Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar, o que é cateto e o que é hipotenusa. Catetos são os lados que ajudam a formar o ângulo de 90 graus. Então, eu vou chamar o H como meu cateto C e o 18 como meu cateto B. O que sobrou? Hipotenusa, porque são 3 lados. 2 são catetos, 1 é hipotenusa. Achei os elementos, vou para o meu teorema. O que o teorema diz? Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Por que eu primeiro faço essa identificação? Porque a partir do momento que eu identifico cada um deles, eu só farei a substituição. Então, no lugar do A, eu vou colocar 30 ao quadrado igual. No lugar do C, eu vou colocar H ao quadrado. E no lugar do B, eu vou colocar 18 ao quadrado. A gente já sabe, 30 ao quadrado, 30 vezes 30, 900. Certo? H ao quadrado mantém. Por quê? É ele que eu quero encontrar. Tudo bem? 18 ao quadrado, 18 vezes 18, que é o nosso 324. Agora, e só agora, que será a minha preocupação de isolar o H. Então, eu vou falar que meu H, que é a altura ao quadrado, é igual os 900 que eu achei, menos 324. Estou só isolando. Tranquila até aqui? Acredito que sim. E eu vou fazer a diferença. 900 menos 324, 576. E aí, aqui é que está o detalhe. Eu não quero H ao quadrado. Eu quero apenas o H. O expoente 2, eu abro, para eu sumir com esse expoente, eu abro uma raiz. Certo? E calculo a raiz, ou seja, que número vezes ele mesmo dá 576. 24. Estou falando de medida. 24 metros. Acho que deu para fazer uma retomada com eles, né, Osmar? Eu acho que deu, Alessandra. Explicação bem minuciosa, bem calma. E é isso, gente. É prestar atenção que está tudo certo. Vocês vão ver que os exercícios eles vão muito para essa linha. Aí vocês vão conseguir. Exatamente. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer alguns exercícios. Na verdade, acho que hoje até tem poucos exercícios, que é para conseguir encerrar esse assunto realmente exercitando o que a gente conversou esses dias, né, Osmar? Legal, Alessandra.
É essa a ideia. Olha a atividade 1 que vai aparecer para vocês. Para chegar ao topo de um edifício que tem 12 metros de altura, João colocou uma escada a 5 metros da base do edifício. Então, ali a parte de baixo da escada ela está distante da base do prédio, 5 metros. Qual é o comprimento da escada? É isso que eu quero que vocês achem para mim. O comprimento da escada. Dica: localizem o que é cateto, identifiquem o que é hipotenusa, para vocês poderem depois ficar mais fácil de fazer a substituição no teorema. Tranquilo? 3 minutos, Osmar, ou 4? 4 minutinhos para ele, Sandra. 4 minutinhos? Né? 4 minutinhos para vocês colocarem no chat qual é o comprimento da escada.
Retornamos, Alessandra, com as respostas, as interações dos nossos alunos e também dos nossos professores. Professora Sandra, lá da Escola Basílio Bosniak, lá em Carapicuíba, com a gente. Obrigado, Sandra. Professor Antônio, aqui ele faz um comentário bacana, Alessandra. Professor Antônio. Ele diz assim, para os alunos lá da Escola Estadual Antônio Rodrigues de Almeida, entre parênteses aí, o Cruzeirinho, lá aqui em Suzano. Prestem atenção, a atividade dessa semana criaram uma situação, um problema envolvendo o Teorema de Pitágoras, professores e alunos, né, todos conectados aqui no Centro de Mises, e com o currículo, né, extremamente importante. Os nossos alunos aqui, muitas respostas corretas e alguns aqui colocando, inclusive, a descrição completa da resolução, Alessandro. Inclusive, a Isabela, do 9º ano, lá da Escola Dorival Dan, em Limeira. Vê como é importante você colocar o seu nome e a escola que você estuda. A gente consegue, né? Então, é bastante importante. O Augusto também fez esse desenvolvimento todo. E muitos aqui chegaram na resposta 13 metros, Alessandra. E você sabe, Osmar, que eu também estava aqui, né? Xeretando o chat, e eu vi alunos da professora Helenice, lá de Mogi Guaçu. Ela disse que ela fez uma aula com vocês hoje sobre isso. Então, eu tenho certeza que vocês acertaram a resposta. Então, vamos ver essa resolução. Foi aquilo que eu falei. Vamos primeiro identificar o que a imagem nos traz. Correto? Então, o que eu identifico aqui? Onde está meu ângulo de 90 graus? Está aqui na base do prédio. Se ele está na base do prédio, eu sei que 5 metros é cateto, que eu vou chamar de C. E ó, a parede do prédio também é cateto. Qual que é a medida dessa parede? Ela está aqui, que são os 12 metros. Vou chamar esse cateto de B. A escada, no nosso caso, então, será a nossa hipotenusa. Então, seria lá o nosso X, que é o que eu estou procurando, que se eu pensar lá no nosso teorema, como eu montei, só que foi o que eu falei, as letras que a gente utiliza não são tanto o que vão contar para esse processo, e sim como que eu identifico o que é cateto e o que é hipotenusa. E lembrar o que o teorema diz. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, para ficar mais fácil, olha o que eu fiz. Coloquei aqui exatamente o que é o quê? Hipotenusa é o nosso X. Chamei de cateto C os 5 metros, que é a distância entre o prédio e a escada. E chamei de cateto B os 12 metros, que é a altura do prédio. Vou olhar lá a nossa fórmula. A ao quadrado igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. Eu sei já quanto que vale cada um desses elementos. Então, eu só farei a substituição. No lugar do A, eu coloco o X. Então, ficou X ao quadrado. No lugar do C, eu coloco o 5, que é o 5 ao quadrado, que é o cateto ao quadrado. Mas, no lugar do B, eu coloco 12, que é o 12 ao quadrado. Diretor, mostra para eles, para mim, a tela que está aqui na TV, por gentileza. Isso. Perceberam que eu só fiz a substituição até agora? Então, eu vou resolver o que primeiro? As potências. Então, o x permanece ao quadrado, correto? E o que eu faço? 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, 25. Depois, 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, 144. O que eu tenho que fazer agora que eu somei? Eu já antecipando o processo. O que eu tenho que fazer agora que eu resolvi a potência? Eu vou somar esses dois valores. Então, eu farei 25 mais 144, cheguei em x ao quadrado igual a 169. E é o que eu estou chamando a atenção. É o x ao quadrado, é a medida da escada ao quadrado que eu estou procurando? Não, eu só quero saber
a medida da escada. Então, o que eu vou fazer? O valor de x, então, não uso mais o expoente, e por isso eu vou calcular a raiz quadrada de quanto? De 169. Agora, resolver a raiz. Que número vezes ele mesmo dá 169? 13, que são os 13 metros. Então, a medida da nossa escada, o que eu posso dizer? Que são 13 metros. Que, pelo que eu vi aqui no chat, o 9º ano arrasou, né, Osmar, com essas respostas. Muito. Acho que eu vi uma ou outra resposta assim que saiu um pouquinho do... É o tipo de coisa que dá muita satisfação para a gente, Alessandra. Muito bom. Vinícius, tá? Vinícius diz assim, professora, aqui é o Vinícius, da escola Eurípides Simões de Paula, e o meu resultado é 13. Obrigado, Vinícius. Boa. Isso, Vinícius. Parabéns para você, para todos os que acertaram e mesmo os que erraram. Parabéns, vocês tentaram. E eu espero que com a correção vocês tenham percebido aonde que foi o equívoco de vocês. Vamos tentar mais um, Osmar? Bora. Olha a próxima atividade que eu trouxe para vocês. Preciso colocar um cabo que vai do poste até a caixa de luz, uma vez que o cabeamento é antigo e precisa ser trocado. Considerando que o poste tem 6 metros de altura e está a 8 metros da base da casa, quantos metros de fio serão necessários? Diferente do anterior, que eu já identifiquei os valores na figura, observa que nesse não. Eu tenho a figura e os dados que vocês precisam estão no enunciado. Então, tentem reproduzir essa imagem no caderno, de repente até para facilitar vocês identificarem o que é cateto e o que é hipotenusa, para vocês descobrirem e calcularem, então, quantos fios eu precisarei. Mais 4 minutos para vocês poderem trazer esse resultado para mim.
Alessandro, o pessoal do nono ano participando ativamente aqui, mandando as respostas. Muito, muito bom, pessoal. E aqui um abraço, né? Todo o nosso carinho para a professora Rita, lá da Escola Estadual Neuza Maria do Bem, lá no município de Serrana. Obrigado, Rita. O Carlos Eduardo, nosso estudante, ele pede um abraço para o pessoal da Escola Estadual José Pena, que está aqui com a gente, participando ativamente, Taquarituba, tá bom? O Matheus Matos, lá da Escola Estadual Keizo Ishihara, do Butantã, aqui de São Paulo, mandando a resposta, 10 metros, valeu, Matheus. Matheus também, hoje é dia dos Matheus, da Escola Suzana BG Aires, aqui de Indaiatuba, mandando seu recado também e dizendo que o resultado foi 10 metros, Alessandra. Você pediu para falar sobre a Júlia. A Ana Júlia. Ana Júlia, eu vi que você colocou ali, que agora eu não lembro se você perdeu alguma aula, se você teve dificuldade, mas que você vai atrás. É isso mesmo, a ideia é essa. Teve alguma dúvida, não conseguiu esclarecer com o professor ou a gente aqui no chat, é essa a ideia, retoma, correto? E aí eu sei que a Amanda e teve mais uma. Karina Moreira. Karina Moreira, que bom que agora vocês compreenderam como é que funciona o Teorema de Pitágoras. E galerinha que falou que não teve aula sobre hipotenusa e raiz quadrada, a gente trabalhou isso já aqui no Centro de Mídia. Então é bom retomar um pouquinho aí algumas coisas a respeito disso. E agora, acho que foi Beatriz, eu não lembro, que perguntou para mim o seguinte, no final, eu somo ou eu subtraio? Presta atenção aqui comigo, que é uma soma. Então, vamos olhar a resolução. Observem que agora, para a figura, eu trouxe os valores. Eu representei e fiz essa interpretação. Então, eu sei que o poste está a 8 metros de distância da casa, ele tem 6 metros de altura, e o X é o valor que eu estou procurando, que é a quantidade, os metros de cabeamento. Onde está meu ângulo de 90 graus? Entre o poste e o solo. Então, quando eu levanto os elementos, a hipotenusa é o X, chamei de cateto C, os 8 centímetros, que é a distância, e cateto B, ou centímetros não, metros, os 6 metros, que é a altura do poste. Vou fazer a substituição na fórmula do teorema. Então, nós temos hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa, x. Então, x ao quadrado igual. Substituir o c, que é 8, e elevei ao quadrado. Substituir o b, que é o 6, e elevei ao quadrado. Como eu disse, primeiro, potência, correto? Então, x ao quadrado igual 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. 6 ao quadrado, 36. É adição ou subtração? Vou somar os dois valores. 64 mais 36, 100. Mas eu não quero saber o x ao quadrado, eu quero saber o x. O que eu vou fazer? Vou calcular, então, a raiz quadrada de 100, aonde a gente chega no x igual a 10 metros. Então, para essa distância e para essa altura do poste, eu preciso de 10 metros de cabo. E para variar, né, Osmar? Nono ano em massa. Feras. Respostas corretas. E agora eu vou trazer o último exercício para vocês da aula. Esse teremos um tempinho menor para resolver, tá bom? Uma criança observa um ninho de pardal no alto de uma árvore que tem 4 metros de altura. A sombra que a árvore projeta no chão possui 3 metros de comprimento. Sabendo que a árvore forma um ângulo de 90 graus com o solo, qual é a distância da criança até o pássaro? Esse, como vocês já pegaram o ritmo, vocês estavam aí com 4 minutos, esse é 1 minuto e meio, galera. Não vai ter muito como correr nesse processo. Qual é a distância da criança até o pássaro?
Alessandra, quase o chat inteiro aqui mandando respostas 5. Vou falar aqui do Gabriel Santos, tá? Lá da escola Adail Luiz Miller, tá? Mandou super bem a resposta. A professora Cristiane, lá da escola Castelo Branco, em Limeira em peso com a gente. A professora Silene, da escola estadual Munhoz, aqui de Arthur Nogueira, interior de São Paulo. Respostas quase todas, Alessandra. 5 metros. E como a professora Gilmara disse, Jean, Lucas e Vinícius, que também estão acertando todas. Olha o que eu fiz para facilitar o processo. Pode até mostrar a lousa. Isso. Eu fiz um triângulo para representar a situação, correto? Por quê? Facilita eu descobrir o que é cateto e o que é hipotenusa. Observe que eu segui a mesma ideia. Elenquei para depois apenas substituir. Hipotenusa ao quadrado, que é x ao quadrado. Cateto ao quadrado, que é o 3, e o outro cateto, que é o 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Somei os dois, 25. Mas eu não quero a distância ao quadrado, eu quero só a distância. Raiz quadrada de 25, 5 metros. É essa a ideia, gente. Parabéns. Então, a habilidade que encerramos hoje é a MA 14, que são as aplicações. Vai aparecer para vocês o QR Code e o link. Falem se vocês gostaram da aula, se ficou ainda alguma dúvida, que a gente vai tentar aí ainda encaixar num momento ou outro para sanar. Eu agradeço muito a participação de vocês. Até a próxima aula. Osmar, muito obrigada. Valeu. Matheus Brandes Paranhos, Peruíbe, Escola São João. Valeu, Matheus. Obrigado demais. Eu me despeço por aqui e até a próxima. Professores, muito obrigada também. Até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.